iniciando mais um Café com a Ursa, hoje com a presença ao candidato ao governo do estado pelo PRTB, o advogado Luciano Almeida. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos telespectadores do canal Café com a Ursa. É um prazer estar aqui de volta e hoje estaremos aqui com um candidato ao governo do estado pelo partido PRTB, onde ele vai falar aqui das suas propostas, seus ideais, o que é que ele tem para oferecer ao povo alagoano. Com você, Roberto. Candidato Luciano Almeida, primeiramente gostaria de parabenizar por essa coragem de enfrentamento, no bom combate ao governo do estado de Alagoas, e gostaria que se falasse quem é Luciano Almeida e logo após quais as suas propostas para o governo de Alagoas. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. É uma enorme satisfação estar aqui presente, já com meu amigo Fernando. E como você bem frisou, quem é Luciano Almeida? Luciano Almeida, alagoano, nascido no município de Atalaia e advogado, 53 anos, desses 53, 29 na militância, prestes a completar 30 anos, com especialização na área trabalhista, casado com a Adriana, pai do Matheus, da Letícia, da Luciana, e muito me incomodava a política do estado de Alagoas. E em razão de políticas de classe, eu já fui presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Alagoas, já exerci cargos na OAB, atualmente sou conselheiro titular seccional, vinha sendo provocado por colegas, por amigos e sempre relutando. Mas esse ano, a partir de uma leitura simples, de que se eu não colocar o meu nome à disposição, não debater Alagoas, ainda que eu não seja o vencedor de uma eleição, mas eu tenho a absoluta certeza que eu vou estar ajudando ao meu estado a debater de forma propositiva, de uma forma inovadora, sem denegrir a imagem de ninguém, sem aproveitar aquilo de bom que já foi feito, porque é preciso o político tirar da cabeça de sempre fazer campanha eleitoral denegrindo a outra parte, denegrindo até ações que porventura tenham sido boas para a população. Então é isso que eu pretendo, é isso que eu quero deixar de legado para os meus filhos, para a minha família e sobretudo para a população de Alagoas. CPI, doutor Luciano, quais são as suas principais propostas para esse pleito? Fernando, eu costumo dizer que o governador, ele é um gestor. Então, ele não tem a obrigação de entender de toda a matéria, até porque ele tem o seu secretariado. Mas, dentre alguns pilares que nós nomeamos no nosso plano de governo, eu chamo a atenção a alguns como, por exemplo, o fortalecimento do PROCON na nossa gestão, ele vai ser fundamental. Todo dia, o alagoano, o maceioense, o sertanejo, ele se depara com verdadeiros absurdos que as empresas de prestação de serviço, de telefonia, de energia, de saneamento. E o que é que nós pretendemos com isso? Nós pretendemos focarmos nesses desmandos dessas empresas, criarmos um juizado especial, primeiro uma delegacia especial de combate a essas fraudes e coligado a um juizado especial, para que essas empresas elas tenham a certeza de que Alagoas tem comando, Alagoas tem PROCON e os cidadãos alagoanos não vão baixar a cabeça para esses desmandos. Temos também a questão do fortalecimento da Secretaria da Fazenda, no sentido de buscarmos uma redução da sonegação, que isso nos proporcionará. Nós estamos fazendo um estudo nesse sentido de redução de alguns tributos, dentre eles o ICMS. Nós fazemos um trabalho hercúleo para reduzir para 16% a alíquota do ICMS, objetivando atrair novos investimentos para o estado de Alagoas, juntamente também com uma segurança jurídica maior para que essas empresas de fora se estabeleçam aqui em Alagoas. Nós estamos, se Deus quiser, já posso até usar essa expressão, saindo de uma pandemia
em que precisamos reerguer a economia, mas reerguer com responsabilidade, com segurança jurídica. Então esse vai ser o nosso objetivo em relação à Secretaria da Fazenda, na área da segurança. O que é que nós temos pregado na área de segurança? A segurança, ela deve sempre trabalhar com a inteligência. Não adianta você trabalhar atrás da bandidagem, nós temos que trabalhar na frente dela e nós temos que investir principalmente em inteligência. E como vamos buscar isso? Vamos analisar projetos anteriores que tenham sido feitos com sucesso e não tenham temor nenhum de dizer que iremos ao Ministério da Justiça levarmos projetos, buscarmos apoio, buscarmos dotação orçamentária para que Alagoas esteja revestido dessa central de inteligência que cubra todo o estado. Na área da saúde, nós tivemos recentemente a construção de novos hospitais, mas não basta você construir o hospital, criar aquele elefante branco sem ter um pessoal qualificado. Nós pretendemos realizar concurso público na área da saúde, com salários condizentes para médicos, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, dotarmos aquelas unidades que foram construídas de capacidade de atendimento, capacidade de descentralização da saúde, para que ela permaneça. Nós vimos grandes hospitais na região norte, em Delmiro Gouveia, no Sertão. Então precisamos de corpo humano naquelas unidades. Daremos também, foi dada uma ideia sexta-feira, Fernando, pela Comissão de Bem-Estar Animal da OAB, de convênios do Estado com clínicas veterinárias para um acolhimento dos animais, aqueles animais que têm os seus tutores, mas tutores que não têm uma capacidade financeira, e aqueles chamados animais errantes, que são aqueles famosos que ficam perambulando pela rua, para um cuidado com eles, um trato, um cuidado especial. Aqueles que não têm tutores, após esse cuidado, levados à adoção, e aqueles que têm tutores em situação de financeira que não lhe propicie um veterinário particular, sejam devolvidos a ele em boa condição. Esses são alguns dos pilares, mas o principal que eu trago para a cultura do alagoano é nós fazermos um secretariado altamente técnico. Como diz aquele ditado, cada um no seu quadrado. Secretaria de Saúde precisa de quê? Precisa de médicos, conhecedores de gestão pública, administradores conhecedores de saúde pública, para que aquilo ali possa girar na forma e na legislação pertinente, lógico, sem esquecermos que a saúde não espera. Então nós temos os mecanismos junto à Procuradoria-Geral do Estado para que possamos, em caráter emergencial, adquirir medicamentos, cumprirmos decisões judiciais, porque a saúde ela tem que rodar diuturnamente. Mas esses são alguns pilares e outros que nós vamos aqui, ao longo dessa boa conversa, colocar para toda a população de Alagoas. Doutor Luciano Almeida, em matéria de educação, quais são os principais pilares e propostas nessa área? Educação, eu sou como eu disse, eu tenho 53 anos, eu sou de 1969. Talvez eu tenha sido a última geração de um ensino público de qualidade aqui em Alagoas. Eu digo isso porque, na época, pessoas de poder aquisitivo alto queriam estudar em escolas públicas. Então, nós pretendemos retomar isso, lógico, não será uma retomada da noite para o dia. Acho que a educação ela não se resume. Também terá que haver investimento em infraestrutura, mas ela não se resume tão somente a você numa escola, num complexo ali como é o CAGB, o CEPA, que eu nasci, eu me criei ali no Pinheiro, e chegar ali e passar uma mão de tinta e pintar meio fio. Não, nós precisamos dotar de professores de excelência, trazermos de volta os melhores quadros da educação para dentro da escola pública
e fazer com que seja um atrativo, tirando aquelas crianças dos bolsões de miséria, fazendo uma escola em tempo integral, e que com isso a gente consiga, além de dar uma escola, um ensino de excelência, concluir o ano letivo dentro do ano calendário, que isso é essencial para a educação. Sim. Uma coisa que a gente vem percebendo ao longo dessa campanha, eu gostaria de lhe perguntar, esse jogo de empurra, de fake news, discussões que não levam a lugar nenhum, o que é que você acha nesse início de campanha, doutor Luciano? Esse jogo de empurra, em vez de trazer proposta para a sociedade, né? Trazer alguma coisa inovadora, não fica um empurrando o outro, um inventando a história do outro, coisa suja, né? É verdade, Fernando. E com esse jogo de empurra, só tem um perdedor, é a população. Ela deixa de ter ali uma escolha baseada em propostas, baseada naquilo que você pretende fazer e que você pode fazer. Quando eu digo você, no singular, é porque é uma expressão da linguagem, mas sempre terá que ser um trabalho coletivo. Eu nunca acreditei, Fernando, numa construção de um caminho em que você desconstrua o outro. Eu sempre acreditei em fatores propositivos. Não adianta levar nada de vida pessoal, não adianta estar plantando notícias falsas em redes sociais, certo? Hoje em dia, a mesma velocidade de informação que aquele fake news ele é divulgado, ele também é cortado por completo. Então fica feio. Nós temos que dar exemplo. O político, ele tem que aprender que ele não é político, ele está político. Eu, por exemplo, eu sou advogado. Eu estou colocando o meu nome à disposição. Caso logre êxito, eu estarei governador, mas eu pretendo voltar à minha profissão. Eu acho que na política você tem que saber a hora em que você está começando e também saber a hora de parar. E isso que você falou, sem querer fugir à sua resposta, é o que todo alagoano quer, e eu tenho sentido isso em algumas publicações que eu faço nas minhas redes sociais, depois que meu nome foi lançado, e que muita gente tem chegado e tem dito, eu ia votar em branco, mas agora eu vou votar em você, vou dar um voto de confiança. Eu disse, me dê esse voto de confiança. Se daqui a 4 anos eu não corresponder ao que eu fiz, nada mais justo e democrático do que outro vir para o meu lugar. Isso aí chama-se democracia. Isso. E a democracia ela tem que ter uma premissa básica, é a verdade dos fatos. Você não pode fugir disso. Doutor Luciano, em relação à segurança pública, né, o senhor já falou de algumas questões, em relação à juventude, qual a sua visão em relação à segurança pública e juventude? Você fala da juventude e da segurança pública, e aí eu vejo uma questão básica, que é através da educação. A gente tirar essa juventude do mau caminho, do caminho das drogas, mediante uma educação. Agora, ao mesmo tempo, nós não podemos fugir a também uma necessidade de força policial quando necessário. Mas isso, como eu sempre frisei aqui, baseado na inteligência. É como na minha advocacia trabalhista, que ela tem um viés bem maior empresarial, eu costumo trabalhar na parte preventiva, buscando evitar aquele fato que traga um prejuízo à empresa. Então, nesse lado da juventude, temos que trabalhar com educação e com a prevenção. Eu acho que o caminho é esse. CPI. Doutor Luciano, cada povo tem um governo que merece? Realmente, talvez ao longo dessa semana, em algumas entrevistas que eu dei, ela tenha sido a pergunta mais difícil.
Mas eu quero crer que não, Fernando. Eu quero crer que não. Eu sou um entusiasta, Um sonhador. um entusiasta por vida. Quero que esse Brasil, ele, se não para a minha geração, mas para a geração dos meus filhos, dos meus netos, ele seja um Brasil melhor. Nem que a gente tenha que passar por algumas quadras desnecessárias, com arroubos de autoritarismo, como que estamos vivendo atualmente, mas que possa, diante desse ensinamento, nos trazer no futuro não longínquo um aprendizado, um melhoramento e um país melhor. Você vê que nós enfrentamos uma pandemia e que nós estamos sobrevivendo, nós estamos conseguindo iniciar uma sobrevivência, como aquele ditado que diz: imagine se o Brasil, com essas riquezas naturais que ele tem, ele tivesse uma classe política que realmente pensasse no plural, pensasse no coletivo. Isso aqui ia ser a maior potência do mundo. Só para complementar a minha pergunta, quando eu pergunto cada povo tem um governo que merece, é porque, não vou citar nome, aqui é um programa apartidário, mas eu estou aqui na TV, não sei ler e escrever, mas deputado fulano dos Blues, deputado fulano dos Blues, que foi aqui, acaba de ser preso por desvio de 2 milhões de reais. Chega a eleição, eu saio da minha casa, vou votar no cara acusado de corrupção, de assassinato, pistolagem, que não presta, eu boto o cara no poder de novo. Quando eu fiz essa pergunta, é sobre esse aspecto. Você pega o cara que foi acusado de pedofilia, de desvio, qualquer tipo de desvio. Chega na hora da eleição, ele vem de comprar voto, chegam os cabos famosos, os cabos eleitorais, e é eleito de novo. Eu acho isso, se você sair da sua casa para colocar no poder uma pessoa desse tipo, é porque a pessoa é igual a ela. Tem o mesmo pensamento, a falta de caráter, a falta de respeito, a falta de ética. Então quer ser governado por desiguais, pessoas corruptas. Foi por isso que eu fiz a pergunta. Isso. Verdade, Fernando. Tem um pensamento, que eu não sei ele bem ao certo agora, mas que ele fala mais ou menos que o que me assusta não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Então, é necessário que essa juventude, ela crie gosto pela política, por uma política de decência, por uma política de honestidade, por uma política de democracia, por uma política principalmente de saber ouvir o contrário a você. Saber ouvir é importantíssimo. E de honestidade, às vezes diz, fulano de tal é um político honesto, mas é obrigação dele ser honesto. Fulano de tal é um governante que paga em dia, é obrigação dele pagar em dia. Isso. Quando a gente vê um desvio de merenda, propinas sendo retiradas da saúde, da educação, isso tudo são além dos valores éticos, são valores em pecúnia que seriam utilizados em favor da coletividade, em favor do mais carente. Isso é terrível. E no Brasil criou-se uma lei de ficha limpa que, ao meu ver, pelo menos até agora, ela não tem surtido efeito. Não está funcionando. Só rapidinho para passar a palavra para o Rodrigo. Eu dou um grande exemplo do cada povo tem um governo que merece. O prefeito de Rio Largo, Gilberto Gonçalves, pega na Operação Taturana, tem áudio dele cobrando o dinheiro dele, né? Foi preso na Operação Taturana, não é isso, Rodrigo? É candidato a prefeito, ganha a eleição. É candidato à reeleição, o povo elege ele. Qual que sobrou agora aí? Não é verdade? É com você, Rodrigo. Pois em matéria de corrupção, infelizmente, o nosso povo precisa de uma educação cidadã, né? Que ele possa começar a saber discernir, a escolher melhor os seus representantes para que o Brasil seja um país realmente civilizado. Mas em relação a isso, é preciso ter uma educação cidadã. Eu acho que o principal em relação à educação cidadã, uma educação que você tenha filosofia, que você comece realmente a pensar, a refletir sobre a questão filosófica, a questão
em relação à questão do caráter, né? Em relação à ética, né? São questões assim, fundamentais para a transformação do povo brasileiro e do povo alagoano. Dr. Luciano Almeida, candidato ao governo do Estado, em relação ao combate à corrupção, qual será as suas medidas como governador em relação ao combate à corrupção do Estado de Alagoas? Como eu já tinha falado, a escolha do nosso secretariado, ela será completamente técnica, certo? Nós vamos manter um diálogo com a Assembleia Legislativa, isso é essencial para um governante no nosso sistema de governo, mas nós não vamos trabalhar com apadrinhamento. O nosso secretariado, desde a equipe de transição, ele vai trabalhar no sentido de que, nos primeiros 90 dias de governo, cada secretário me apresente um relatório de sua respectiva pasta, apontando aonde estão os gargalos, aonde estão as gorduras, aonde estão os excessos e, sobretudo, o que for detectado. Não estou aqui pregando caça às bruxas a seu ninguém, até porque eu não tenho como fazer isso, mas a partir do momento em que for detectado contratos fraudulentos, contratos superfaturados, todos eles serão auditados, judicializados e apontados os responsáveis. Na área de novas contratações do combate à corrupção, nós vamos estabelecer uma técnica de compliance em todas as pastas, objetivando um código de ética para aqueles gestores que deverão obedecer rigorosamente, como o corte também de alguns planos, de alguns excessos, cortar excessos de festas, de banquetes, de recepções, isso só de início, tá? Deslocamento, seja meu como governador, seja do nosso secretariado, todos em aeronave de carreira, nada de utilização de aeronaves particulares. Eu acho isso um desperdício público, salvo em caso de extrema necessidade do deslocamento rápido, mas se não houver necessidade, até porque o governante, que ele é eleito e ele se recusa, seja por receio, por qualquer natureza, de estar dentro de um avião de carreira junto do povo, algo ali está errado, entendeu? Então, esses são alguns fatores iniciais e que nós iremos trabalhar no sentido de combater a corrupção. Em relação assim, à questão do deslocamento, né, do secretariado, eu tive exemplo lá em Tocantins. Em Tocantins, o governo tem várias aeronaves bimotor, né, já que, por exemplo, em Palmas até o outro município lá de Tocantins, de carro seriam 9 horas. Né? 9 horas, e com avião 2 horas e meia. Né? Até mesmo em relação à questão, por exemplo, Alagoas tinha 102 municípios. Eu acharia de fundamental importância, né, o governo ter uma infraestrutura de locomoção, não só de carros, mas de aeronaves. Né? Não precisa ser aeronaves de alta complexidade, né, de preços exorbitantes, mas tem aviões bimotor, né, que chega a 200 mil reais, a 300 mil reais, a 500 mil reais. Eu, como governador, ia preferir de carro. Lá em Tocantins, eu fui lá como superintendente de juventude do governo que eu era na época. Eu fui dar palestra em vários municípios lá no estado de Tocantins. Aí me colocaram um avião bimotor, a disposição, mas realmente corajoso você. Realmente você fica nervoso, né? Porque uma aeronave já bastante, não é um jatinho, então, em relação a... Mas eu acho interessante porque são 102 municípios e o governo precisa estar presente, né? Precisa, mas veja, você deu um exemplo. Nós temos aqui um município mais longínquo, Delmiro Gouveia, 5 horas. 400 quilômetros, né? Entendeu? Então, lógico,
não deixaria de ter a aeronave, precisou numa emergência, numa necessidade de celeridade, de rapidez, tudo bem, mas se eu tenho uma viagem programada para amanhã, eu sou acostumado a acordar cedo, por que não sair daqui 4 horas da manhã e às 8, 8 e meia eu estou por lá, entendeu? Eu cito como exemplo, há 5 anos atrás teve um evento da OAB Federal aqui, eu fui receber o colega, meu amigo Antônio Fabrício, à época presidente da OAB Minas. Aí eu disse: aí Fabrício, como estão as coisas? A gente veio batendo papo da descida do aeroporto aqui ao hotel. Isso era agosto de 2019. Aí ele disse: Luciano, como diz o mineiro, né? Aquele trem é doidice. Nós compramos, quando eu assumi em janeiro, compramos um Honda Civic Zero para a entidade, e agora em agosto ele completou 70 mil quilômetros rodados. Quer dizer, isso é o estado de Minas Gerais, né? E as eleições de OAB lá... São 800 e poucos municípios. E as eleições lá de OAB, algumas visitas a subseções de Minas, elas são feitas via aérea, de motor, helicóptero, mas acho que aqui em Alagoas dá para equacionar bem via terrestre. Exato. Doutor Luciano, com relação à cultura alagoana, porque a maioria dos candidatos, né, quando está candidato, desculpa até o modo de falar, mas que a cultura é isso, a cultura é maravilhosa, temos que investir em cultura, temos que fazer isso e aquilo outro, mas na realidade a maioria, quando chega no poder, bate o esquecimento, não se lembra mais dos jovens e valorosos mestres da cultura alagoana, né, o coco de roda, as quadrilhas, o pastoril e outros mais, esquece o teatro. Quais são as propostas para a cultura alagoana? Como você falou, Fernando, realmente eu fico abismado que a cada 4 anos pastas como cultura, turismo, venham novas propostas. Por quê? Vamos dar um exemplo do turismo, daqui a pouco eu chego na cultura. O turismo, com as belezas naturais que nós temos, o turismo por si só, ele fala, é valorizar o que nós já temos, é dotar de uma estrutura de restaurantes boa. Eu cito como exemplo, em 2005, eu conheci Búzios. Búzios, pense numa cidade que respira turismo 24 horas por dia e sobrevive unicamente do turismo. Então, basta ter a vontade de fazer. E a sua pergunta, cultura, tem fórmula mágica? Não tem. É manter o que a gente já tem, fortalecendo ele. Basta isso, não adianta vir com propostas mirabolantes. Não precisa. É valorizar o pastoril, valorizar o coco de roda, as quadrilhas, isso desde o início, desde a ponta, lá no ensino básico. Isso já vim florescendo, eu me lembro que na minha época, por isso que eu comecei dizendo que talvez eu tenha sido a última geração, mas eu acho que foi só a última geração, eu tenho 59. Não, eu tenho 53. Eu tenho 59. Eu ainda participei de dança de coco no Clube da Portuguesa, ali próximo ao Teatro Deodoro. Me lembro. Entendeu? Então, tem muito. Então, a cultura... Nós já temos a cultura, temos que fazer tão somente o quê? Colocar as pessoas certas, nos cargos certos e dizer, tá aqui, faça acontecer, que a cultura nós já temos. Não existe fórmula mágica. E tenha certeza, isso nós vamos fazer. Nós vamos colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu fui aluno do professor Pedro Teixeira, né? Também. Naquela época. Eu sei pastoril. Pastoril, eu fui de coco, dança de coco, foi no Sagrada Família na época. Né? Bem, doutor Luciano, em relação à questão da cultura, nós temos aqui em Alagoas, né, o maior número de foguetes populares do Brasil. Né? Você chega em Pernambuco, o povo é aquele apoio, né? Aquela participação popular, né? Aquela paixão, aquele amor pelo folclore, né, pernambucano. Em Alagoas, a gente vê o povo mais frio em relação a isso. Né?
até alguma parte da juventude quando vê aquele bando de velho ali fazendo, né? Isso aí, em relação a essa questão, eu acho fundamental, como o senhor acabou de colocar, em relação que venha da escola, do berço, né? Do berço, que a criança comecem logo do ensino maternal, começar a estudar sobre o folclore, sobre a cultura alagoana e saber dar valor à nossa cultura. O nosso estado é riquíssimo. Nós temos um exemplo, o professor Roger Ayres, né, com o Balé Folclore de Alagoas, que representou o Brasil em vários congressos e encontros internacionais com o nosso folclore alagoano. Em relação à questão dos nossos mestres, qual será o apoio que será dado aos nossos mestres do folclore alagoano? Através da Secretaria de Cultura, nós vamos estabelecer critérios que, como eu sempre frisei, serão técnicos para que esses mestres da cultura alagoana, eles sejam valorizados, eles sejam aperfeiçoados e, com isso, nós possamos ter, além da valorização dos atuais mestres, reciclagem para que possam surgir novos mestres. Esse vai ser o fundamental para a Secretaria de Cultura. CPI. E uma coisa muito importante com relação à cultura, como diria Eduardo Galeano, né? Educação como prática da liberdade. Se isso for posto em prática, com certeza será, você chegando a ser eleito, meus parabéns. Agora tem uma questão aqui muito importante. Como você faria para viabilizar essa questão do PROCON? Eu estava pensando, a dinâmica que você falou sobre o PROCON no seu governo, como seria? Seria da seguinte forma, Fernando. Nós dividiríamos o PROCON em núcleos e esse núcleo das empresas prestadoras ou reguladoras, como seja o formato delas, mas notadamente as telefonias, as concessionárias de energia elétrica e de água, esgoto e saneamento, elas teriam um núcleo próprio dividido com um subprocurador, um subprocurador geral, e que essas causas elas já sejam linkadas diretamente do âmbito criminal com uma delegacia especializada criada para isso, e no âmbito civil e também criminal, mas especificamente no âmbito civil inicialmente, com um juizado específico para essa matéria, e nós iríamos envidar esforços junto ao Tribunal de Justiça para a criação desse juizado específico, porque nesse momento que nós estamos conversando aqui, eu não tenho dúvida que algum consumidor está sendo lesado. Com certeza. Por qualquer telefonia dessa. BRK, como é o nome da outra? Equatorial. E essas empresas aí de telefonia, pelo amor de Deus, é horrível. Essa mudança que houve só veio quebrar o alagoano. Por isso que eu estava pensando na ideia dele aqui, Robin. Muito boa e daria mais serenidade, não é isso? Com certeza. Hoje em dia, o nosso dia a dia, a partir do momento que nós ligamos o celular, daqui a pouco começa um inferno de ligação, de telefonia, dizendo que sua conta está atrasada, sua conta está em dia, e coloca isso como ônus do consumidor. Não, o ônus é da empresa. Prove que está inadimplente, estabelecer multas elevadas para o caso de descumprimento de decisão judicial, certo? É preciso mostrar a essas empresas que, do mesmo jeito que Alagoas colabora com a vinda de novas empresas, colabora com o progresso, quer atrair novos investimentos, inclusive se for necessário dessas próprias empresas de telefonia, mas aqui tem consumidor respeitado. E isso nós vamos levar ao fundo, ao pé da letra em nossa gestão. Nós não vamos admitir, chega de consumidor tão desrespeitado aqui em Alagoas. Vamos desrespeitar em outro estado, aqui em Alagoas não. Eu, por mim, Robinho, eu não tenho mais o que perguntar, me dou satisfeito.
e desejando boa sorte aqui ao nosso amigo Dr. Luciano, um grande mestre, o que pratica no seu ministério. Ele demonstra ser um grande advogado trabalhista, que ele tem a sorte nas eleições de outubro e que põe em prática as suas ideias aqui para melhorar a vida do alagoano. É com você, Rodrigo. Doutor Luciano Almeida, qual as suas últimas palavras para o povo alagoano que irão às urnas no dia 2 de outubro? Inicialmente agradecer, Raulzinho, agradecer, Fernando, esse espaço democrático que nos foi colocado. Dizer, Fernando, que quando você falou que me desejou boa sorte e falou nas ideias, as nossas ideias passarão por toda a sociedade e, por certo, por vocês que são formadores de opinião, e dizer ao povo alagoano que eu me apresento como algo novo. Novo sempre tem, em cada eleição tem alguém se apresentando como novo, mas eu cito alguns exemplos de governos que o povo daquele estado, como Minas Gerais, o povo do Distrito Federal, que decidiram dar um voto de confiança a quem não vem tradicionalmente dos berços políticos, das oligarquias políticas, dos sobrenomes políticos, e estão dando certo, estão fazendo um governo de reconstrução, e é isso que eu pretendo para o povo de Alagoas, sem esquecer tudo de bom que já foi feito, mas buscando novas soluções para o povo alagoano, trazendo paz, prosperidade e, sobretudo, um governo de diálogo. Democracia e respeito são bens inegociáveis para qualquer sociedade civil organizada. Meu muito obrigado e estarei sempre à disposição, Rodrigo. Viu, Fernando? Sempre será bem-vindo. Estarei sempre aqui à disposição. Um grande abraço ao povo de Alagoas e obrigado pelo espaço. Muito obrigado, doutor Luciano Almeida, pela presença e aos nossos telespectadores que estiveram conosco até nesse exato momento. Um forte abraço e Jesus abençoe a todos.